Irmãos, abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 13. Logo mais teremos ceia do Senhor. Momento precioso, onde juntos faremos em memória dele. Se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, eu diria que, embora a mensagem seja em torno da parábola do joio e do trigo, eu diria que a mensagem tem um título diferente. E guarde no seu coração ela: a paciência de Deus e o tempo da separação. Eu não sei se você já ficou indignado quando viu uma pessoa que é perversa, uma pessoa ruim, má, injusta, prosperar. E você fica, como pode essa pessoa prosperar tanto? E pessoas corretas, dignas, honestas, acabam também não prosperando na mesma proporção. Tem horas que parece que tudo só vai bem para o ímpio, né? Mas quando a gente olha para essa parábola aqui, Jesus ele conta para nós essa história com E e não com H, em forma de parábola, para mostrar, irmãos, justamente que o reino de Deus ele não é imediato, não é piscou, aconteceu. Por vezes, no reino de Deus, a dinâmica ela vai ser processual. E a gente vai perceber que nessa dinâmica processual, Deus ele nunca perde o controle. Aos nossos olhos, a gente pode até perceber, achar que algumas injustiças acontecem, mas no tempo de Deus as coisas acontecem naturalmente. Por quê? Porque Deus ele tem um tempo para agir. E aqui na parábola do joio e do trigo, o recado ele é simples. Deus sabe quem é dele, mesmo quando a gente não sabe. Simples. Esse capítulo 13 aqui mostra Jesus contando algumas parábolas do reino, certo? E aí ele contou a parábola do semeador, do grão de mostarda, a parábola do fermento. E aí no meio delas, como a gente vai perceber, ele introduz a parábola do joio e do trigo. Só que tem um detalhe curioso aqui. Ele conta a parábola em público. Você percebe que vai dos versículos 24 ao 30 e dá uma pausa. E ele só explica essa parábola lá no versículo 36 e vai até o 46. No meio disso ele conta outras parábolas. E isso aqui mostra algo muito curioso e interessante dentro desse movimento de Jesus ao contar essa parábola. Ele está querendo comunicar para a gente aqui que os que ouvem só por curiosidade, dos que ouvem porque querem compreender. Como assim? A multidão vai ouvir histórias. Isso daí é normal. Até os dias de hoje. Mas apenas os discípulos ouvirão revelação. E aqui o nosso papel, irmãos, é justamente entrar com Jesus dentro da casa e ouvir a explicação da parábola para aplicar aos nossos corações. E aqui essa parábola vai nos ensinar que Deus ele é paciente no presente, mas no tempo certo ele vai agir. O tempo da mistura, onde tudo aparentemente é igual, se chama tempo da graça. Mas vai chegar um dia em que a separação acontecerá e ninguém nunca mais irá enganar o dono da colheita. Então, a pergunta que tem que ser feita é: por que o joio continua crescendo no meio do trigo? Se ele está vendo isso acontecer. Não é uma pergunta curiosa? E a gente até brinca às vezes, né? Olha o joio no meio do trigo ali, vigia joio. Cuidado, vaso rachado. Cuidado. Irmãos,
Se o dono da colheita ele percebe que joio cresce no meio do trigo, qual é o posicionamento dele? Por que ele não age logo e arranca o mal pela raiz para não deixar nem crescer? A primeira divisão aqui vai nos mostrar que a presença do joio ela não vai mudar a bondade do semeador. Como assim? Vamos olhar o texto a partir do versículo 24. Jesus ele começa dizendo que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Primeira lição que a gente aprende aqui. O nosso Deus ele é bom. Ele planta o que é bom. O problema nunca vai estar no semeador. Nunca. O problema nunca está no semeador. O problema está no inimigo que estraga o meio onde a semente é plantada. Jesus está dizendo: o reino é como um homem que semeou uma boa semente. Ou seja, Deus planta coisa boa, irmãos. Só que às vezes, quando nós olhamos o campo, parece que tem coisa errada ali dentro. E aí a gente pensa, né? Se Deus ele é bom, por que tanta confusão acontece? Por que tanto problema existe se Deus ele é tão bom? Por que tem tanta contenda no meio da igreja, inimizade, fofoca? Por que tanta mistura dentro da igreja se Deus ele é tão bom? Por que tanta confusão no mundo se Deus ele é tão bom? E aí o texto vai responder isso para a gente, versículo 25. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Você consegue perceber aqui, ó, o momento em que o inimigo age? Enquanto está todo mundo o quê? Dormindo. Enquanto está todo mundo desatento. Enquanto todos estão descansando. Ou seja, observe algo interessante aqui. O inimigo não precisa destruir o campo. O inimigo, ele não precisa, basta encontrar um povo que está o quê? Distraído. Somente. E aí quando está todo mundo cochilando, ele vem, ó, se aproveita. E aí o texto continua. 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Depois que o inimigo chegou sorrateiramente. E aí você percebe que o joio só vai aparecer quando o trigo começa o quê? A frutificar. O joio só aparece quando os frutos começam a nascer. Enquanto o trigo está pequeno, irmãos, parece tudo normal, tudo igual, nada de errado. Agora, quando o fruto começa a chegar, o falso também começa a se revelar. Tem coisa que só o tempo vai mostrar para nós. Não adianta. No início parece ser tudo belo. Tem gente que parece com trigo, fala bonito, serve bonito, canta bonito, prega bonito. Mas o tempo vai mostrar quem é trigo e quem é joio. O fruto entrega. Porque o tempo revela sempre, revela o que o solo, por vezes, está escondendo. Irmãos, o que Jesus está mostrando aqui é que nem toda aparência é de verdade. Nem todo verde vai ser trigo. E nem todo entusiasmo é também conversão. O joio vai poder enganar por um tempo, só que o joio nunca vai poder enganar o semeador. E aí o texto diz, versículo 27, acompanhem. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Olha a pergunta dele. Senhor, o Senhor não plantou coisa boa, uai? Achou o mineiro aqui agora. De onde que está vindo isso? É a mesma pergunta que a gente faz, irmãos, quando está vendo o mal crescendo. Se o Senhor é tão bom, por que o Senhor permite tragédias acontecerem? Por que o campo está misturado?
Olha a resposta de Jesus, irmãos. Ela é curta, simples e direta. E completamente suficiente. Versículo 28. O que é que ele diz? Um inimigo fez isso. Pronto. O problema aqui não é o semeador, o problema é o inimigo. A presença do mal, ela não vai anular a bondade de Deus, irmãos. A presença do mal nunca vai anular a bondade de Deus, porque o campo ainda é dele, o trigo ainda é dele, a colheita ainda vai acontecer. Presença do joio aqui não muda a bondade do semeador, ele está tranquilo. E aí eu gosto de pensar nessa perspectiva, que ele está tranquilo, sendo o semeador, o dono da lavoura, não fica desesperado, não está correndo, não entra em pânico, não briga com os servos, falando, ó, o trabalho errado que vocês fizeram, agora, ó, prejuízo que a gente vai ter, culpa de vocês. Não, ele simplesmente diz, eu sei o que aconteceu, fique tranquilo, eu sei que foi o inimigo, deixa comigo. E por que ele faz isso? Porque o semeador sabe o que é dele, ele não se desespera. Deus não perde o controle do seu campo, irmãos. Deus não perde o controle da sua igreja, a igreja é do Senhor. Pode ter joio crescendo, pode ter mistura, pode até haver confusão, mas o dono do campo continua sendo soberano sobre tudo. O joio vai poder enganar os olhos dos homens, mas nunca engana o coração do semeador. Então, irmãos, observem aqui, né? Se o campo da vida parece misturado, se tem coisa boa e coisa ruim crescendo junto, se tem confusão, se tem luta, se tem fofoca, disseminação de contenda, não pense que Deus se esqueceu de você. E ele continua olhando o campo. Ele sabe que o inimigo passou por ali. O inimigo planta para confundir, mas Deus permite o trigo ele permite o joio, para amadurecer o trigo. Irmãos, observe aqui. Quando a gente ouve essa parábola, né, a gente pensa logo em quem é joio lá fora, né? Vai passando várias pessoas na nossa cabeça. Eu acho que com vocês não, mas comigo, que eu sou pecador, eu vou pensando logo em A, B, C, D. Eita, fulano, cicrano, beltrano, não vale um arroz doce. Aí fico, ó, Senhor, pega de jeito fulano, pega de jeito cicrano. A gente tem essa mania, né? E a gente começa a pensar em quem é joio lá fora. A gente começa a pensar em quem é joio na igreja. A gente começa a pensar quem é joio no mundo, né? As pessoas que parecem confusas, misturadas. E aí, quando o joio está dentro de nós, como é que é? Não está lá fora não, está aqui dentro. O que a gente faz? E se o inimigo também semeou confusão no nosso coração? Ei! E se o inimigo semeou sementes de incredulidade, de comparação, de amargura, de orgulho, de inveja? Isso não são coisas visíveis. A gente não vê isso crescendo junto com o trigo da fé. A gente não vê isso crescendo junto com o trigo da obediência. A gente não vê isso crescendo junto com o trigo do amor. E o texto diz, enquanto todos dormiam, o inimigo veio e semeou o joio. Irmãos, talvez essa semente aqui, ela tenha entrado no tempo em que você relaxou na vigilância espiritual. Como assim, Edilson? No tempo em que você se afastou um pouco da palavra.
No tempo em que você, por vezes, parou de orar e começou mais a digitar, visualizar, passear por páginas na internet, por perfis no Instagram, e o inimigo começa a plantar coisas que hoje podem estar crescendo misturadas no seu coração. Só que a boa notícia é que o semeador, ele não se desespera nem quando o campo é o nosso próprio coração. Ele sabe o que o joio é e o que o trigo é dentro de nós. E ele não arranca, irmãos, o que ainda está em processo. Você está de pé porque Deus ainda está em processo na sua vida. Nós estamos de pé porque o Senhor está trabalhando na lavoura dos nossos corações. O que é que isso se chama, Edilson? Isso se chama graça do Senhor, misericórdia do Senhor. A boa notícia, irmãos, é que o semeador, ele não se desespera nem quando o campo é o nosso próprio coração. O joio pode até crescer dentro de nós, mas o Senhor não desistiu de cuidar dos nossos campos. E aqui, percebemos que Ele vai amadurecer eu e você. O dono da lavoura vai nos santificar. E no tempo certo, Ele vai separar dentro de você o que é dele e o que não é dele. Então, irmãos, antes de olhar o campo das outras pessoas, olhe para o campo do seu coração. Talvez a presença do joio dentro não seja sinal de condenação. Talvez seja sinal de que o semeador ainda está trabalhando em você. E aí nos versículos 29 e 30, Jesus continua e nos ensina sobre a paciência de Deus, demonstrando que a sua paciência é graça. E ele demonstra que a paciência de Deus é graça e não descuido. Por quê? Porque ele nunca se atrasa. E aí depois que os servos descobrem, o joio, a primeira reação deles é o quê? Arrancar. Apareceu um problema, vamos resolver, senão o patrão vai brigar com nós. Deixa eu mostrar minha proatividade aqui. Chefe, tem negócio errado ali, vamos dar uma limpeza? Versículo 28, parte B. O Senhor quer que arranquemos. Está parecendo zelo isso aqui, né? Mas o que é que Jesus responde? Não arranque. Porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também com ele o trigo. O semeador aqui está ensinando algo muito precioso, irmãos. O semeador está ensinando que a paciência de Deus, ela não é descuido, ela é graça. O dono do campo não está indiferente, pelo contrário, ele está sendo paciente. E essa paciência, ela tem um propósito. E qual propósito é, Edilson? O propósito, irmãos, é justamente preservar o trigo dos nossos corações até o tempo certo. A impaciência dos servos aqui, ela é movida, sabe por quê? Ela é movida pelo medo. A paciência do semeador, ela é movida por amor. A gente quer resolver tudo agora, né? Imediatismo, para hoje. Não podemos atrasar, mas Deus quer amadurecer o que Ele está plantando. Por isso que muitas vezes a gente não é fulminado. Isso se chama graça, isso se chama misericórdia. A paciência de Deus que não é em momento algum comparada com a nossa. E aí perceba que o semeador, ele não permite que o joio seja arrancado antes da hora, porque o trigo ainda está crescendo. E aí se você mexe no campo cedo demais, vai destruir o que está em formação. E Deus aqui, às vezes, está permitindo o joio ficar. Não é porque ele concorda com o mal, não é porque ele concorda com o joio, mas é porque ele está protegendo o trigo que é bom. Nunca está atrasado. Deus nunca está atrasado. Ele está amadurecendo, irmãos.
E aí, enquanto o joio está tentando confundir o trigo, está criando raízes, está se aprofundando no solo, né? Enquanto o inimigo está tentando enganar, o que Deus está fazendo? Ele está fortalecendo os que são dele. E aí Jesus continua, versículo 30, parte A, acompanhe. Olha o que Jesus diz. Olha o que o dono da lavoura diz, é uma parábola que Jesus está contando. Deixem que cresçam juntos até a colheita. O que o semeador está falando? Não se precipitem, eu sei o que eu estou fazendo. E o tempo da colheita, quando é, irmãos? É o dia do juízo final. E quando esse tempo chegar, aí eu preciso falar. Se prepare, porque o próprio Deus fará separação, irmãos. E aí ele dirá, verso 30, parte B: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. O juízo de Deus aqui é certeiro, mas nunca apressado, mas é certeiro. Ele não está agindo por impulso, por imprudência, mas pelo contrário, ele está agindo por justiça. Então, irmãos, não confunda a paciência com fraqueza. Deus, ele não está demorando, pelo contrário, ele está dando tempo para que o trigo cresça. Isso é graça e misericórdia do Senhor. O campo pode parecer confuso, mas o semeador, ele continua no controle, nada fugiu do controle dele. A paciência de Deus aqui, ela não é ausência de ação. A paciência de Deus, irmãos, é tempo e misericórdia. Se você está vivendo um momento onde, por vezes, você não compreende o que de fato está acontecendo, deixa-me falar algo para você muito importante. Possivelmente que esse tempo seja de misericórdia, onde o Senhor está tratando a terra do seu coração, arrancando, regando o trigo e arrancando parcialmente joio na terra do seu coração. O que mais incomoda, irmãos, sabia que não é o joio no campo? Como assim, Edilson? O que mais incomoda muitas pessoas é o tempo da espera. A impaciência deixa as pessoas incomodadas. Deus, ele vê aqui, né, o que eu e você vemos, ele sabe o que nos incomoda, mas ele não escolhe agir agora. Nós estamos clamando desesperadamente por ele, mas ele não responde imediatamente. E aí isso fere o nosso senso de justiça própria, isso fere o nosso senso de celeridade, porque a gente quer resolver as coisas rapidamente. E a gente está querendo, por vezes, resolver coisas imediatamente, quando, na verdade, Deus está querendo fazer amadurecer. Demora de Deus, ela nunca é falta de atenção, irmãos. A demora de Deus, por vezes, é proteção. Ele segura a mão do servo impaciente, porque o trigo ainda está frágil, ele não deixa arrancar, nem joio, nem trigo, não deixa limpar a terra. E aí eu preciso de dizer para você, tem bênçãos que Deus, ele atrasa para não perder você junto com o joio. Você está orando, Senhor, há tanto tempo eu coloco isso nas tuas mãos. E Deus está falando, eu ainda não te dou, porque se fizer isso agora você vai se perder. A paciência de Deus, irmãos, é justamente o escudo da sua promessa. A paciência de Deus é o tempo em que ele guarda o que está crescendo para que nada se perca antes do dia da colheita. Nem sempre as coisas podem acontecer do nosso jeito e no nosso tempo. E o dono da colheita sabe disso muito bem. E quando parecer que Deus está demorando, não se esqueça de uma coisa: Ele não se esqueceu de você.
Ele está preservando. A espera que pode lhe incomodar hoje é a mesma graça que vai te sustentar até o fim. Permaneça fiel ao Senhor. E aí nós damos um salto agora, né? Vamos para os versículos 36 até o 43. E Jesus agora vai começar a explicar tudo o que está acontecendo aqui. Jesus contou a parábola. E agora ele vai nos mostrar que o tempo da colheita vai revelar quem são os de verdade e quem são os de mentira. Olha o que ele diz, versículo 36. Jesus deixou a multidão e foi para casa, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Todo mundo ficou curioso, os discípulos. E eu acho lindo isso, porque nem todo mundo que ouve entende, mas quem quer entender pergunta. Quer observar alguém que quer crescer na vida? São os mais curiosos, são os que falam mais, são os que perguntam mais. E tem gente que ainda fica irritado com pessoas que perguntam demais, ou quer se aparecer. Deixa o irmão, deixa a irmã. É porque quer aprender. A diferença entre quem cresce e quem fica na multidão é o que o discípulo quer explicação. Quer crescer? Seja alguém curioso, pergunte. Eu vim de uma família desestruturada. A única certeza que eu tinha na vida é: eu preciso de ajuda, porque o negócio está ruim para o meu lado. Então eu sugava de todo mundo que podia me ensinar alguma coisa. E faço isso até hoje, irmãos. É necessário. E aí então Jesus começa a revelar os significados aqui. Versículo 37. Versículo 37 diz: e ele respondeu. E Jesus fala: aquele homem que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, o semeador é o próprio Cristo. Está falando dele mesmo. Porque é ele quem planta, é ele quem rega, e naquele grande dia é ele que vai colher. Versículo 38. Ele diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Versículo 39. Os joio são os filhos... Perdão, ainda versículo 38. O joio são os filhos do maligno. Agora versículo 39, parte A. E o inimigo que semeia é o diabo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando para nós que o problema não é o campo. Está falando para nós que o problema é o inimigo. O mundo, irmãos, é de Deus. O campo é dele. Mas o diabo ele vai tentar misturar para confundir. Só que o Senhor sabe quem é dele, mesmo quando a aparência enganar. E aí veja a continuação, versículo 39, a parte B. Ele diz: a colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Aqui está o ponto central dessa terceira parte. O tempo da colheita vai revelar quem são os de verdade. O tempo da colheita vai revelar qual é a verdade que estava escondida. Ou seja, hoje o joio e o trigo podem até conviver juntos, mas um dia o semeador vai separar. Hoje pode até existir confusão, mas amanhã haverá clareza. Hoje há mistura, mas amanhã, no fim das coisas, haverá distinção. O que nós estamos aprendendo, irmãos, aqui com isso? O tempo da colheita será o tempo da revelação. Ninguém vai mais enganar o semeador. O falso pode até florescer. Olha como é uma bênção, fulano prega, canta. Ele pode até florescer, mas ele não vai frutificar. Senhor, em teu nome expulsamos demônios.
Falamos em outras línguas e naquele grande dia ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. O falso pode florescer, mas ele não vai frutificar, irmãos. O disfarce ele vai durar por algum tempo, vai. Só que ele não vai permanecer para sempre. E aí, versículo 40, ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O que Jesus está dizendo? Vai haver justiça. A paciência de Deus, ela é longa, ele é paciente demais. Oh, glória a Deus por isso. Não, eu estava fulminado já. Erro pra caramba. Peco. Não sou diferente de vocês. Somos pecadores, carentes da graça do Senhor. A paciência de Deus é longa. O mesmo Deus que espera hoje, um dia vai agir. E ele continua. Versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam o mal. Olha que tremendo isso, irmãos. Olha que especial isso. O juízo começa dentro do reino, ou seja, Deus ele está limpando. Deus ele não está limpando apenas o mundo. Na verdade, o Senhor ele está purificando a igreja. O reino será limpo. Que bênção. O trigo vai ser guardado. Que maravilha. O joio será queimado. Justiça. E Jesus conclui dizendo: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No fim, irmãos, o trigo vai brilhar. O que hoje está misturado, amanhã será glorificado. O tempo da colheita não será tempo de medo, será um tempo de alegria e de recompensa. Irmãos, aguentem firme. Não desanimem por causa do joio. Não se entristeçam por causa das adversidades. Não se confundam com a aparência do campo. Pelo contrário, o semeador ele não perdeu o controle. A colheita virá. E o trigo vai ser separado. Será honrado, será guardado. E o nome do Senhor será glorificado. Eu quero chamar o louvor para subir. E aí quem for trigo, mesmo tendo sido pisado, mesmo que o trigo esteja prejudicado, desbotado, naquele grande dia, irmãos, o Senhor restaurará, purificará para todo sempre. O tempo vai provar. O tempo vai provar quem é de verdade. O tempo vai mostrar quem são os de verdade e quem são os de mentira. Quem for trigo, mesmo que tenha sido pisado, mesmo que tenha sido humilhado, envergonhado, sufocado, ou até mesmo confundido, irmãos, vai brilhar no dia final. Sabe por quê? Porque o tempo da colheita vai revelar a verdade. Irmãos, o tempo da colheita, ele não vai revelar. Escute isso, estamos chegando já no final do sermão. O tempo da colheita, ele não vai revelar apenas quem é trigo e quem é joio. Guarde isso no seu coração. O tempo da colheita vai revelar quem somos de verdade diante de Deus. Preste atenção nisso. Estou chegando ao fim. Por que eu estou falando isso?
Porque o juízo não é somente apenas sobre o fim do mundo. O juízo de Deus é o fim das aparências. As máscaras vão cair. O campo pode parecer bonito enquanto tudo está verde. Mas o calor do tempo mostra o que é maduro e o que é vazio. E aí, da mesma forma, né? Tem pessoas em ministérios que florescem diante da igreja, diante dos homens, mas que no tempo da colheita vão se mostrar muitas vezes sem fruto diante de Deus. Por isso, irmãos, a maior preparação para a colheita não é fazer mais. Não se trata de fazer mais. Se trata de ser verdadeiro. Se é de verdade, ser inteiro diante de Deus quando ninguém vê. Servir quando ninguém está vendo. Fazer sem desejar holofotes. E permanecer fiel quando o campo parece completamente confuso. O tempo da colheita não vai mostrar, irmãos, ou provar quem foi popular um dia. Não tem nada a ver com isso. Mas vai revelar quem foi fiel. E aí quem for de Cristo aqui, ainda que tenha sido esquecido pelos homens, vai brilhar no celeiro do Pai. Eu acho que você não entendeu isso que eu falei. Irmãos, as lutas podem ser grandes hoje. O sofrimento parece não ter fim. É tanta coisa que parece que é, mas não é, e é uma confusão que muitas vezes tira a paz dos corações de muitos irmãos, mas deixa eu lhe dizer, no dia da colheita, o que for barulho será arrancado, e o que for de verdade irá prevalecer. Vocês lembram da introdução? Mistura. O sermão todo está falando sobre isso. Parece que é, mas não é. Trigo e joio crescendo juntos. Mas aí a gente entende que Deus ele não confunde as sementes. A gente viu que ele nunca se atrasa, ele está observando, ele sabe que o inimigo deu trabalho, mas ele não acelera, não reduz a velocidade, ele permanece constante no seu tempo, para que cada campo amadureça e que as terras dos corações sejam cuidadas no seu tempo. Ele não confunde as sementes, ele enviou o Filho para garantir a colheita. E aí eu preciso dizer, irmãos, teremos ceia do Senhor daqui a pouco. O nosso Senhor Jesus é o semeador fiel, que nunca, nunca, nunca perde aquilo que plantou. Se ele ainda não colheu, é porque a sua graça ainda está trabalhando, ela ainda está em ação. Se você está em pecado e não se arrependeu dos seus pecados, o dono da colheita está sendo paciente, derramando a sua graça, a sua misericórdia, para nós continuarmos vivendo, para que haja arrependimento nos nossos corações, para que haja transformação nos nossos corações. O dono da colheita está agindo, irmãos, pacientemente. Por quê? Porque nos ama. Você sabe a diferença de graça e misericórdia?
Graça é aquilo que nós recebemos, mas não merecemos. Misericórdia é o que a gente não merece, mas recebe. O Senhor está agindo, demonstrando graça e misericórdia nas nossas vidas. O dono da colheita está trabalhando. E aí, quando olhamos para a cruz, daqui a pouco, teremos esse momento em memória dele. Quando olhamos para a cruz, observamos que ali foi o preço da semente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ali na cruz foi o preço da semente, e a ressurreição é a garantia da colheita, irmãos. Por isso que nós estamos aqui. O tempo da paciência é o tempo da graça, e o tempo da colheita será o tempo da glória. Por quê? Porque o mesmo Jesus que plantou voltará para colher. É dessa forma que eu encerro, irmãos, a mensagem de hoje, dizendo: o dono da lavoura está trabalhando na terra dos nossos corações, e Ele tem agido pacientemente comigo e com você. Talvez o Senhor queira arrancar joios que tenham crescido no seu coração. Por vezes falamos como crente, vivemos como crente e não somos crentes. Por vezes vivemos na lavoura, trabalhamos na lavoura, servimos na lavoura e ainda não temos um relacionamento com o dono da lavoura. E mesmo assim Ele tem paciência. Mesmo assim Ele não nos demite. Mesmo assim Ele não dá um baixo assinado na nossa carteira de trabalho. Ele continua sendo paciente. Isso se chama, irmãos, graça. Um favor que nós não merecíamos, mas Ele escolheu derramar sobre nós. Nesse exato momento teremos os nossos... Eita, que eu enrolei foi tudo agora, né? Teremos um momento de ofertório, onde adoraremos ao Senhor com os nossos dízimos. Se você deseja ofertar ao nosso Senhor, levante a sua mão. Os nossos diáconos estarão entregando um envelope para você, para assim você também poder adorar ao Senhor com seus recursos. Caso você deseje fazer um Pix, atrás de cada cadeira tem o QR Code, fique à vontade, adore ao Senhor. Os recursos que nós apresentamos ao Senhor em adoração, irmãos, é para a proclamação da sua mensagem, para o investimento no campo missionário, para o sustento dessa obra e para o crescimento da igreja, investindo assim na sua obra local e transcultural também. Adorem ao Senhor com os seus recursos. Na celebração da ceia do Senhor, estarei lendo um texto que fala sobre a bem-aventurança daqueles que são convidados à ceia, à boda do Cordeiro, às bodas do Cordeiro. Esse texto encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 19. Eu gostaria que os irmãos pudessem ficar em pé reverentemente para a leitura dessa palavra tão significativa, e ela tem uma relação com o que nós ouvimos nessa noite. E nos diz assim a palavra do Senhor: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia!
Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Refere-se aqui ao povo de Deus. Então o anjo me falou: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados ou convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Podeis sentar, irmãos. Enquanto o reverendo estava ministrando, e me veio à memória esse texto, porque nesse exato momento nós estamos celebrando de maneira figurada a Santa Ceia, aquilo que nos é ordenado pelo apóstolo Paulo, através de Cristo, como um memorial. Ao celebrar a ceia do Senhor, trazemos à memória que nós temos o Salvador, que é Cristo. Mas aqui nesse texto, na verdade, chegará um dia que haverá a celebração das bodas do Cordeiro. Estarão ali presentes apenas aqueles que se curvaram diante de Jesus. Estarão ali presentes nessa comunhão eterna aqueles que se quebrantaram perante Cristo, o confessaram como Salvador de suas vidas. Aqueles que não rejeitaram o plano da salvação estarão aqui presentes nessa celebração. Todos quantos foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Todos quantos foram justificados através de Cristo, do seu único sacrifício. E aqueles que receberam o dom do Espírito Santo. Para tanto, é necessário que aquele que ainda não se quebrantou diante do Senhor possa reconhecer isso. Confessar a Cristo como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados, recebê-lo como graça, e certamente naquele dia estaremos juntos nessa grande celebração. Aqui estará o trigo que foi separado. E só podemos dizer uma coisa: obrigado, Senhor, por essa tão grande graça que nos foi concedido em Cristo Jesus. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, eu quero convidar agora os irmãos para nos ajudarem aqui na entrega dos elementos, o pão e o vinho, hoje certamente de uma forma diferente, porque estarão juntos
o pão, que representa e simboliza o corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário, e o vinho e o sangue, e o vinho que representa e simboliza o sangue de Jesus. Os irmãos podem fazer a entrega dos elementos. Sim, lembrando que aqui é pão ázimo. Você sabe o que significa pão ázimo? Não tem fermento. Não tem fermento. É o pão puro. Ele é um pouco amargo. Deus está explicando aqui que ele está lacrado. É isso? Pode. Irmãos, rapidamente, talvez alguns possam aparentemente estranhar, mas os elementos da ceia, eles estão aparentemente juntos, mas quando você retirar a tampa, você perceberá que o pão asmo, o pão sem fermento, ele está obviamente higienizado, isolado do vinho, do suco de uva. Então, de fácil acesso você consegue retirar o lacre e assim poder pegar o pão e da mesma forma também abrir o cálice e poder participar da ceia, tá certo? Que Deus abençoe. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Todo mundo conseguiu abrir. E diz assim o apóstolo: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então comamos todos.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pai querido, Deus amado, Senhor dos senhores, nós bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. Somos gratos pelo dom da vida em Cristo Jesus. Agradecidos, ó Deus, por esse memorial. Quando participamos dessa noite tão especial, trazendo à nossa memória que nós temos a Cristo como nosso eterno Salvador, que quando naquele momento da cruz do Calvário, ele entregava a sua vida ao Senhor Deus, ali ele, no seu único e suficiente sacrifício, estava reconciliando consigo o mundo, aqueles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Espírito Santo do Senhor revelou a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesta noite nós oramos em o nome do Senhor Jesus, para que porventura houver entre nós alguém que ainda não confessou a Cristo no seu coração, alguém que ainda não se derramou aos seus pés, alguém que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Seja hoje uma noite de alegria, que haja alegria nos céus por um pecador que se arrependa dos seus pecados. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.